Nesta entrevista à Band News TV, o pré-candidato Renan Santos faz um alerta sobre a situação fiscal do Brasil, afirmando que o país caminha para uma grave crise nas contas públicas. Ele defende reformas profundas para conter o avanço da dívida, reduzir gastos do Estado e equilibrar o orçamento, mesmo reconhecendo que muitas dessas medidas são impopulares. Confira os principais argumentos e propostas apresentados para enfrentar o que ele considera o maior desafio econômico do Brasil. Falando sobre proposta, que é uma coisa que está faltando, que a gente fica muito em escândalo, né? Sim. E o passado de cada um é importante, falar sobre a trajetória, mas o brasileiro está precisando de muitas propostas em várias áreas, né? Eu queria saber o que o Renan faria como presidente da República nessa questão fiscal. O Brasil está enrolado nos números e a gente está vendo que o buraco está cada vez mais embaixo. O que o Renan faria como presidente da República para consertar as contas do país? Olha, essa é a típica pergunta que os outros pré-candidatos vão se enrolar e vão dar uma fugida. Porque é o seguinte, falando aqui, olhando para a câmera, o Brasil está quebrado, o Brasil está detonado, o Brasil está destruído. E do ponto de vista fiscal, isso significa que as contas públicas estão indo para uma rota de colisão, elas vão estourar, os impostos para segurar isso vão ter que aumentar, os juros já estão altos, eles vão aumentar, inclusive o dólar voltou a subir, ou seja, a situação fiscal do Brasil, o Brasil é um país que está quebrando. E nós, se você quiser, você que está me ouvindo, quiser comprar um celular e conseguir pagar ele, não se endividar, ter emprego, nós vamos precisar fazer uma série de reformas que vão doer em muita gente interessada. Grandes empresários que querem renúncias fiscais, mas nós vamos precisar mexer, por exemplo, em outra reforma da Previdência, nós vamos ter que fazer uma coisa que é difícil de explicar aqui pro público, mas chama-se desindexação de certos gastos. Nenhum candidato vai falar isso, porque eles querem seu voto. Eu não vou mentir, eu não sou estelionatário, então eu vou falar para vocês, eu vou ter que desindexar os gastos do BPC, ou seja, o reajuste deles não vai ser feito através da base do salário mínimo, do aumento do salário mínimo, mesma coisa com a própria aposentadoria, eu vou cortar todos os privilégios possíveis do judiciário, fazer isso vai me liberar um espaço fiscal de 200, 250 bilhões por ano. É isso que um presidente precisa fazer. A única coisa séria que um presidente precisa fazer, assim, na transição de mandato dele. Todos os outros não vão falar isso, porque isso tira voto. Mas eu tô aqui para falar a real. E eu vou, voltando até, linkando com a pergunta anterior, é por isso que eu vou ganhar. Porque eu tô falando a real, eu vou falar pros outros, ô Lula, você não vai querer fazer essas reformas? Bota no cartório. Flávio, bota lá, registra em cartório. Porque eles estão mentindo. Todo mundo sabe que vai precisar fazer uma reforma fiscal pesadíssima no Brasil. Que é a reforma fiscal que no fim do dia vai permitir que uma pessoa consiga comprar um celular e não ficar endividado. Só que aí eu tenho que trabalhar com relação de forças de uma maneira... Precisa mudar esse esquema das emendas na tua avaliação? Com certeza. E como faz para mudar isso? Tem que mudar o sistema político brasileiro. E o sistema político brasileiro parte da base. Eu não quero, assim, me estender que essa história é fascinante. Eu rodei o Brasil, rodei o Maranhão, rodei cidades do interior do Nordeste, cidades que nem sequer deveriam existir do ponto de vista institucional. São cidades que apenas vivem de receber dinheiro do governo federal. E como é que rola a vida política lá? A emenda do deputado vem, o prefeito ele opera a emenda, desvia um dinheirinho para comprar voto na eleição, o outro ele faz um show com o Wesley Safadão ou com algum cantor para poder, né, amealhar o apoio da população. O deputado ganha em cima disso. Nós vamos mudar todo esse sistema. A gente vai fundir as cidades pequenas. Nós precisamos, porque as cidades estão quebradas, e nós vamos fazer uma reforma, que eu chamo de lei de responsabilidade gerencial, que vai condicionar o recebimento das emendas por parte do município, e inclusive o fundo partidário e o fundo eleitoral para os partidos, mediante desempenhos de gestão. Então, se um prefeito ele tem um bom resultado em educação e saúde, ele ganha pontos, esses pontos autorizam o município a ganhar emenda. Se ele não faz isso, ele não recebe emenda. E aí o município dele tem que se fundir com o município ao lado. E o partido dele tem o fundo partidário e o fundo eleitoral condicionado, veja só, ao desempenho dos prefeitos que estão filiados naquele partido. Portanto, quanto melhor for um prefeito, mais dinheiro o partido tem. Quanto pior o prefeito, menos dinheiro o partido tem. E menos emenda o deputado pode usar. Todo mundo tem prefeituras, mas todos sabem, eu inclusive fui agora na Marcha Nacional dos Prefeitos, que não tá dando para pagar essa conta. Sim, é uma irracionalidade. E tem um problema, o Centrão, ele é um carrapato. Esses políticos que você estava citando, eles são carrapatos. O carrapato, o máximo de consciência que ele tem é assim, ó, o boi não pode morrer. E o carrapato percebeu que o boi está morrendo. Então eles, pode reparar que em vários momentos da história recente do Brasil, chega um momento de colapso, aí eles participam das reformas. O governo Temer foi isso, aconteceu em alguma medida no governo Itamar Franco, no próprio FHC, até no governo do Collor teve. Então o carrapato, que são esses caras, já estão vendo, olha, a gente está sugando demais. Vai ter que fazer alguma coisa pro bicho não morrer. Pois bem, o boi Brasil tá morrendo, ele morre em 2027.
Então eles vão ter que participar de um conjunto de reformas. O que é minha pré-candidatura? É a versão mais radical dessas reformas. É a reforma mais agressiva para a gente resolver o Brasil. Se a pessoa quiser viver num país sério, vai ter que fazer essas reformas que eu estou falando. E eu vou ter que convencer as pessoas e os políticos. Mais ou menos o que o Milei está fazendo na Argentina. Exatamente. Porque, assim, o Milei alertou, o Milei fez mais ou menos o que eu tô fazendo aqui. Ele foi na televisão, foi nas rádios e avisou, a Argentina tá quebrada. Eu tô lembrando, por isso que fiz a pergunta aqui. Porque, e ele falou, a Argentina tá quebrada, não vai dar pra a Argentina ficar assim. Galera, vamos acordar. Aí os argentinos, é verdade, a gente tá quebrado mesmo. Porque existe uma coisa que é a normalização do absurdo. A Argentina tinha normalizado o absurdo e todo mundo ficava pobre, fazendo racionamento, inflação lá no alto. E eles, não, mas a vida é assim. A vida não é assim. O Milei falou, você não precisa viver assim. Igual a gente vivia antes do Plano Real. A gente, o ser humano é um ser incrivelmente adaptável. A gente se adapta ao absurdo. De repente vê o Plano Real, a gente falou, poxa, dá pra viver sem tanta inflação. Mesma coisa que eu tô falando aqui. Dá pra você comprar um celular, e eu falei assim, minhas ambições são muito grandes e ao mesmo tempo são muito simples. Sabe qual é o sonho de um Brasil perfeito no meu primeiro ano? Você conseguir comprar um celular, você não se endividar para comprando celular, e aí você vai andar na rua e ninguém vai roubar ele. Se você conseguir cumprir esse ciclo de comprar um celular sem se endividar e conseguir ir na rua e ninguém te roubar, nossa, já foi uma revolução. Política externa, o Brasil tem que atuar de que forma em relação aos Estados Unidos, essas tarifas que são anunciadas, agora tem essa notícia do fim de semana que nós abordamos mais cedo aqui, do veto à carne brasileira pela União Europeia. Tem que ser uma política mais agressiva, o Brasil tem que se posicionar, ou na tua avaliação nós precisamos dançar conforme a música porque não somos tão fortes quanto outras economias mundiais? Ela respondeu pra mim. Infelizmente, por mais que muita gente... O Lula fica vendendo essa história de soberania. Não tem soberania nenhuma. O Brasil depende da China para ter grana, vendendo soja e minério de ferro. A situação humilhante que o Brasil tem com relação à China. A China está falando em construir a ferrovia que liga Ilhéus a Xangai para levar de vez as commodities nossas. E ela mesma investiu, ou seja, não tem nem dinheiro para fazer ferrovia aqui. Situação humilhante. E ainda mais humilhante a situação com os Estados Unidos, que o governo Trump despertou para a América Latina. E aí o Trump virou para o Brasil e falou, baixa a bola aí na tua relação com a China. É o seguinte, nossa relação comercial está desproporcional, vai corrigir isso aí e ainda estou de olho nas tuas terras raras. Aí sabe o que o Lula está tendo que fazer? Está tendo que sentar e conversar sem muita moral. A situação do Lula é humilhante, porque ele não pode discordar da China, porque a gente exporta para a China, e do outro lado ele vai ter que se submeter ao Trump. Então, o que o Brasil tem a fazer? O Brasil tem uma posição que ela, vamos dizer, nos permite negociar bem. É a questão das terras raras. Porque os Estados Unidos precisam disso. Os Estados Unidos hoje estão numa posição de fraqueza com as terras raras. Para aquela que estamos assistindo, né, essas terras raras que são minérios especiais, aí na tabela, parte de baixo da tabela periódica, disprósio, neodímio, um monte de nome esquisito, parece nome de remédio. Um jato F-35, que é a base do sistema de defesa e ataque do governo americano, ele usa 0,5 tonelada de terras raras. E os Estados Unidos não produzem e processam nada disso. E a China tem? Tudo. Não, eles compram tudo da China. Ou seja, a China olha, os jatos de guerra americanos, os drones americanos, são todos feitos com material chinês. Os Estados Unidos precisam montar a cadeia própria. Quem tem 20% da reserva global? E quem está no continente deles é o Brasil. Então o Brasil precisa usar essa posição para falar, você quer conversar, Estados Unidos? Então vamos montar a cadeia inteira das terras raras aqui. Vocês, a União Europeia, o Japão, que está precisando também, a Taiwan, que faz os semicondutores, traz a cadeia para cá, num projeto de 10, 20, 30 anos, da gente começar a extração, o processamento, e aí fazer turbina de avião aqui, fazer bateria, fazer drone aqui, e aí a gente faz parte de uma cadeia global de produção, assim, com muito valor agregado, que é necessário aos Estados Unidos, que é necessário à União Europeia, e aí que reposiciona o Brasil nesse jogo. Só que não dá pra gente negociar igual o Lula tá negociando, com uma faca no pescoço e querendo fazer showzinho. Você é favorável a uma mudança no sistema de financiamento das eleições? Financiamento público tá errado? Eu acho que o modelo atual está. O modelo atual está. Veja, vários países sérios têm financiamento público. E eu andando... Qual que é a diferença para o nosso? O sistema de incentivo dele. Hoje, um partido recebe dinheiro mediante o número de deputados que ele elege. E aí você tem todo um incentivo em lançar deputados caricatos como um Tiririca, uma Erika Hilton, que tem muitos votos, lacrando em rede social. E aí essas figuras são eleitas e o partido enche os cofres dele. Então o partido não tem nenhum incentivo em colocar gente boa. O partido tem que colocar gente famosa, ou gente que vai levar voto, ou gente que compra voto. Porque você coloca um deputado, vamos dizer, do Centrão, ele achaca o governo, pega um monte de emenda, essa emenda ele compra o voto na base, e aí você fica rodando um ciclo. Este ciclo tem que mudar. Tem países sérios que têm um financiamento público. Eu sou contra, por princípio, o financiamento público. Eu gostaria que não houvesse. Mas se for um consenso da sociedade ou dos próprios partidos que terá que haver, eu vou mudar o sistema de incentivo, que é aquilo que eu te contei. Se o dinheiro que for pro partido for baseado no desempenho do prefeito,
com métricas objetivas, do tipo ranking de educação, diminuição do número de homicídios, aumento da atividade econômica, aumento do saneamento básico, aí os prefeitos ganham pontos e o partido que tem aqueles prefeitos que tiverem um número possível de pontos recebe mais dinheiro. Aí a regra vira assim, quanto mais o político trabalha pro Brasil, mais o partido dele tem dinheiro. Aí funciona, aí fica até barato, aí vale a pena. Então, eu acredito nisso. Ou acaba, ou muda o sistema de incentivo. Última pergunta.